Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 109, florescendo sobre os cuidados do Divino Pastor, e nós estamos então meditando sobre o Salmo 23. Temos novamente, um dia com um sol maravilhoso que já está aquecendo a terra, e que a palavra de Deus seja para nós esse alimento que aqueça nossa esperança para esse novo tempo que estamos vivendo ou que ainda iremos viver. E são os fundamentos da palavra de Deus que nos tornam saudáveis, Ovelhas saudáveis e frutíferas junto ao nosso pastor. Hoje nós vamos então continuar Salmo 23, versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor carrega um cajado, que é um cajado de madeira e que tem uma curvatura, bem no final, e também tem uma vara em suas mãos. Então são dois objetos que, quando o pastor está conduzindo as suas ovelhas, ele carrega: o cajado e a vara. E agora nós vamos saber então o que Davi quis dizer falando que a sua vara e o seu cajado o consolavam. Ontem nós falamos sobre andar sobre o vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque o nosso divino pastor está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. As ovelhas não temem passar pelo vale, porque o pastor as acompanha. E elas experimentam então o consolo da sua presença, através do toque do cajado. Então as ovelhas estão andando pelo vale e de repente elas sentem um leve toque do cajado. Isso simboliza para elas que o seu divino pastor está de olho, está olhando, está cuidando, está protegendo elas. O cajado, ele é uma extensão da mão do pastor. É usado para salvar as ovelhas, para reuni-las de volta e para devolver os cordeirinhos às mães e guiar o rebanho. Então, os pequenos cordeirinhos, na brincadeira diária deles, eles podem dispersar e irem para longe da sua mãe. O pastor está de olho, ele vai e traz com o seu cajado, então, os cordeirinhos de volta para a sua mãe. Por último e mais importante, o pastor, ele usa o cajado para tocar nas ovelhas, a fim de ter um contato mais íntimo enquanto ele anda com elas. E a sua altura, a altura do cajado, domina elas. Este gesto, então, é semelhante ao Espírito Santo, que é o cajado de consolo, de direção, é a extensão entre nós e a mão do nosso pastor. Olha que coisa maravilhosa, o cajado comparado com o Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos guia em toda a verdade. O cajado é a extensão, da mão do divino, do pastor, às suas ovelhas. E o Espírito Santo é a nossa direção, a extensão entre nós e a mão do nosso pastor. Em João 14, 18 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, Consolador, mas aquele também que traz a consciência da presença do nosso divino pastor conosco. João 16, 13 diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, e então, aonde estivermos,
o seu cajado, o Espírito Santo, será o nosso consolador. A sua vara é a nossa proteção. A vara é uma extensão do braço direito do pastor. O abraço do poder e da autoridade, né? A obra do poder e da autoridade, que é a palavra de Deus. Por ela nós vivemos, com ela nós reinamos. Ela é uma arma de poder e de proteção. Então aqui a vara é comparada com a palavra de Deus e com a obra poderosa que ela realiza na vida das ovelhas. O pastor também examina as ovelhas, fazendo-as passar por debaixo da vara, para determinar as suas necessidades e descobrir quais problemas ocultos o tornam fracas ou enfermas. Ele mede também as ovelhas, se elas estão crescendo ou não, pela medida da passagem delas por baixo da vara. Nosso pastor faz o mesmo conosco. Ele nos vigia, examinando-nos cuidadosamente à luz da sua palavra, revelando as nossas enfermidades e purificando-nos. Olha que coisa preciosa nós aprendermos a palavra de Deus, o significado. É tão importante os símbolos, os significados, para a gente entender as palavras do divino pastor Jesus, quando ele se apresentou como o pastor que cuida das ovelhas. Então nós podemos entender esses símbolos espirituais tão importantes para a nossa vida. Ezequiel capítulo 20, versículo 37 nos diz algo muito interessante. Vocês serão contados. É pela vara que ele conta as ovelhas. Nos diz então, vocês serão contados cuidadosamente enquanto passarem debaixo da minha vara. Olha o divino pastor. E farei com que obedeçam a minha aliança. Olha Deus falando que ele faz o mesmo conosco como o divino pastor. Ele nos conta cuidadosamente e nos faz passar por debaixo da sua vara para que obedeçamos a sua aliança. Passamos pelo crivo da palavra de Deus para que nós possamos obedecer o pacto e a aliança que nós fizemos com ele através de Cristo Jesus. A vara, ela é também usada para afastar os predadores. A palavra de Deus tem poder, tem autoridade contra o ataque dos inimigos. É escudo e é broquel. Para nós, as ovelhas do Senhor, há conforto, há socorro, há sustento nos vales sombrios. Suas palavras satisfazem as nossas necessidades. A ovelha, ela sente-se instintivamente protegida pelo cajado e pela vara que o pastor carrega. É o conforto de saber que o pastor é capaz de solucionar qualquer emergência que surgir. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dissipa do nosso coração toda a ansiedade e principalmente o temor do futuro. Não vos deixarei. Eu sou a sua casa, sua proteção. Eu sou o seu consolo. Então, nós mais uma vez podemos meditar e aprender com a preciosidade da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e pense nisso. O cajado e a vara. O cajado simbolizando o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia, aquele que nos consola, mas aquele também que nos traz de volta. O cajado do amor do pastor e a vara, como sendo a palavra de Deus que nos guia, que nos leva a caminhos e veredas retas, como diz a palavra de Deus, né? E ele será o nosso guia e é ele que endireita as nossas veredas
por meio da sua palavra. A palavra de Deus é o prumo de Deus, mas hoje nós entendemos também que ela é aquela que conta, né, as ovelhas aonde estão e que corrige e que coloca de volta no aprisco do divino pastor. Que Deus abençoe você e amanhã então nós estaremos de volta com o nosso devocional Florescer, continuando então o Salmo 23. Deus te abençoe e até lá.